O jato estava quebrado. 8 técnicos tentaram por horas e ninguém conseguiu. A filha do empresário estava morrendo do outro lado do mundo. Até que uma menina de boné apareceu com uma chave na mão e disse: "Eu sei o que está errado." O motor do jato cuspia um ruído que nenhum motor deveria fazer. Era um som rouco, irregular, como se o coração da máquina estivesse falhando. Augusto Ferreira estava parado na frente da aeronave com as mãos tremendo, olhando para aquele monstro de metal de 50 milhões que agora não valia mais que sucata. Ele precisava sair imediatamente, atravessar o Atlântico, buscar a filha e trazê-la de volta antes que fosse tarde demais. Cada hora contava, e o jato estava morto. Rodrigo Tavares, chefe de manutenção do hangar Premium Aviation, limpou a testa suada e desceu da plataforma de inspeção com a expressão de quem acabou de perder uma guerra. Ao redor dele, 8 técnicos especializados andavam de um lado para o outro como formiguinhas perdidas, segurando tablets, manuais, ferramentas caras que de nada serviam naquele momento. Fazia 14 horas que tentavam descobrir o que estava errado. 14 horas de fracasso completo. "Senhor Ferreira, eu sinto muito", Rodrigo disse, e a voz dele saiu fraca demais para o tamanho do problema. "Testamos tudo, substituímos sensores, recalibramos o sistema de ignição, checamos a linha de combustível inteira. O problema não está em nenhum lugar óbvio." Augusto virou devagar. Os olhos dele estavam vermelhos, não de cansaço, mas de algo muito pior. Desespero puro. "Óbvio", ele repetiu, e a voz saiu cortante como vidro. "Eu não paguei uma fortuna para ter hangar de elite cheio de técnico certificado para ouvir que o problema não é óbvio. Eu preciso desse jato no ar. Agora." O silêncio que caiu no hangar foi tão pesado que até o barulho das ferramentas parou. Mário Campos, mecânico veterano de cabelo grisalho que trabalhava com aviões há 30 anos, se aproximou segurando um manual técnico grosso como Bíblia. "Senhor, a gente está fazendo tudo o que é humanamente possível. Mas essa falha, ela está escondida em algum lugar do sistema que a gente ainda não mapeou. Sem peça de reposição da Suíça, sem diagnóstico do fabricante, a gente está voando cego aqui." Augusto deu 2 passos na direção de Mário e o homem, mesmo sendo maior e mais velho, recuou. "Voando cego?" Augusto repetiu, voz subindo. "Minha filha está do outro lado do oceano precisando de mim, e você vem me falar de diagnóstico de fabricante?" Ele apontou para o jato como se estivesse apontando para um inimigo. "Esse maldito motor precisa funcionar porque se eu não chegar lá a tempo, eu..." A voz dele quebrou. Quebrou de verdade. E quando Augusto Ferreira abaixou a cabeça e levou as mãos ao rosto, todo mundo no hangar entendeu que aquilo não era birra de empresário rico. Era desespero de pai. Rodrigo trocou olhar rápido com Mário. Nenhum dos dois sabia o que dizer. "A peça de reposição vem de Zurique", Rodrigo tentou, voz baixa. 18 dias no melhor cenário. "A gente já ligou para todos os fornecedores, tentou alternativa, mas... 18 dias. Augusto levantou o rosto e tinha algo quebrado naquele olhar. "Minha filha não tem 18 dias. Ele puxou o celular do bolso, mãos ainda tremendo, discou o número e colocou no viva-voz. A ligação chamou 3 vezes antes de uma voz feminina jovem atender do outro lado. Fraca, cansada. "Pai." O hangar inteiro congelou. "Isabela, meu amor, eu tô resolvendo tudo aqui", Augusto disse, tentando forçar firmeza na voz, mas falhando miseravelmente. "Eu vou te buscar, eu prometo." "Tá tudo bem, pai. Eu sei que você tá fazendo o que pode." A voz da menina era tão frágil que parecia que ia desaparecer a qualquer segundo. "Mas eu tô com medo." Augusto fechou os olhos com força. "Eu sei, filha. Eu também. Mas eu não vou deixar você sozinha. Você me ouve? Eu vou aí te buscar e a gente volta para casa juntos. Eu te amo, pai. Eu também te amo, Isabela. Mais que tudo." A ligação caiu. Augusto segurou o celular contra o peito e respirou fundo 3 vezes antes de conseguir falar de novo. Quando abriu os olhos, tinha lágrima descendo e ele não fez questão de esconder. "Ela tá numa clínica na Suíça. Diagnóstico grave. Precisa voltar para o Brasil para continuar tratamento aqui. Mas o quadro dela piorou nas últimas horas e os médicos disseram que transporte comercial é arriscado demais." Ele apontou para o jato de novo.
Esse era o plano. Ir buscar ela eu mesmo. Trazer com segurança, com médico de bordo, tudo controlado. Mas agora, ninguém conseguia olhar nos olhos dele. Rodrigo engoliu seco. A gente tentou fretar outro jato, senhor. Mas todas as aeronaves particulares disponíveis já estão comprometidas ou não têm autorização para a rota internacional que o senhor precisa. E mesmo que tivesse, levaria tempo para preparar documentação, plano de voo, equipe médica. Tempo! Augusto repetiu a palavra como se ela fosse veneno. Tempo é exatamente o que eu não tenho. Mário deu passo à frente, voz de quem não quer dar notícia ruim, mas precisa. Senhor Ferreira tem uma última opção. A gente pode tentar desmontar o motor inteiro, peça por peça, até achar onde está o problema. Mas isso é arriscado. Se a gente errar, pode piorar a situação. E vai levar dias de trabalho contínuo. Talvez uma semana. Augusto soltou risada seca, sem humor nenhum. Dias. Uma semana. Para talvez descobrir o problema. Ou talvez piorar. Ele passou a mão pelo cabelo, puxando com força, tentando pensar, tentando achar saída onde não tinha. Vocês não entendem. Vocês não entendem que eu falhei com ela a vida inteira. Construí empresa, ganhei dinheiro, viajei o mundo e deixei minha filha sozinha. Agora que ela mais precisa de mim, que eu tenho chance de finalmente estar presente, eu tô preso aqui olhando para um motor quebrado que 8 técnicos de elite não conseguem consertar? O silêncio foi interrompido só pelo som abafado de alguém arrastando balde e esfregão do outro lado do hangar. Beatriz Torres, estagiária de limpeza de 19 anos, estava parada perto da ala de ferramentas, fingindo organizar material, mas na verdade ouvindo cada palavra daquela conversa. Ela tinha crescido em oficina mecânica. O pai dela, Henrique, era homem simples que consertava de tudo, desde motor de Fusca até gerador industrial. Ele dizia que motor não mentia, só precisava saber escutar. E Beatriz tinha ouvido aquele jato tossir pela manhã inteira. Ela conhecia aquele som. Rodrigo suspirou fundo e olhou para o relógio. Senhor, eu lamento de verdade. A gente vai continuar tentando, mas eu preciso ser honesto com o senhor. As chances de a gente resolver isso a tempo são muito baixas. Augusto balançou a cabeça devagar, como se estivesse recusando a realidade. Ele caminhou até a escada de acesso do jato, subiu os degraus, entrou na cabine e sentou na poltrona de piloto. De lá de dentro, ele olhou pela janela para o hangar gigante, para as pessoas andando, para as ferramentas espalhadas, e sentiu o peso de toda a impotência do mundo caindo sobre ele. Lá embaixo, Beatriz largou o esfregão. Ela tinha ouvido tudo. A ligação com a filha, o desespero na voz dele, os 14 horas de fracasso da equipe inteira. E ela tinha ouvido o motor. Conhecia aquele som. O pai dela tinha consertado falha idêntica num bimotor anos atrás. Ela lembrava dele explicando. Sensor intermitente, Bia. O computador fica louco porque recebe dado errado. Mas ninguém procura lá porque o teste padrão não pega. Beatriz limpou as mãos no macacão, respirou fundo 3 vezes e atravessou o hangar. Passou direto pelos técnicos que nem notaram ela, subiu a escada do jato e parou na entrada da cabine. Augusto estava sentado na poltrona de piloto com o rosto entre as mãos. Senhor, Beatriz disse, voz firme mas respeitosa. Augusto levantou o rosto lentamente, surpreso de ver uma menina de boné e macacão sujo parada ali. Os olhos dele estavam vermelhos, cansados, sem esperança. O que você quer? Beatriz segurou firme a barra da porta. Sabia que tinha uma chance só. Uma frase. Se errasse, iam expulsar ela dali e nunca mais iam ouvir. Então ela não disse que sabia consertar. Não disse que entendia de motores. Ela disse a única coisa que importava. Eu ouvi a ligação com sua filha. Beatriz falou, voz embargada. E eu perdi meu pai faz 3 anos. Eu sei o que é ter alguém que você ama escorregando pelos dedos e não conseguir fazer nada. Lágrimas encheram os olhos dela, mas ela não desviou o olhar. Mas hoje o senhor pode fazer alguma coisa. E eu posso ajudar. Augusto franziu a testa. Ajudar como? Esse barulho que o motor está fazendo. Meu pai consertou o problema igual uma vez. Eu estava do lado dele. Eu vi o que ele fez. Beatriz deu passo à frente. Me dá 20 minutos. Só isso. 20 minutos e eu boto esse jato para voar.
Rodrigo tinha subido atrás dela e agora estava na porta, boca aberta. Senhor Ferreira, ela é estagiária de limpeza. Isso é absurdo, ela não pode. Cala a boca, Rodrigo. A voz de Augusto saiu tão cortante que o homem engasgou no meio da frase. Augusto se levantou devagar da poltrona, caminhou até Beatriz e parou a poucos centímetros dela. Ele a estudou por longos segundos. Viu a graxa nas mãos. Viu o macacão gasto. Viu o boné surrado. Mas principalmente viu os olhos. E nos olhos dela ele reconheceu algo. Desespero igual ao dele. Você tem certeza absoluta do que está dizendo? Augusto perguntou, voz baixa, mas firme. Tenho. Se você tiver errada, eu perco minha filha. Beatriz engoliu seco. O peso daquela frase caiu sobre ela como montanha, mas ela pensou no pai. Pensou em todas as vezes que Henrique tinha olhado para ela e dito: confia no que você sabe, Bia. Sempre confia. E ela confiava. Eu não estou errada, Beatriz disse. Augusto segurou o ombro dela com força, quase doeu. Então conserta meu jato. E naquele segundo, Beatriz soube que não tinha mais volta. Augusto Ferreira piscou 2 vezes, achando que tinha ouvido errado. A menina na porta da cabine não podia ter mais de 20 anos, usava boné desgastado, macacão manchado de graxa e tinha aquele jeito de quem estava acostumada a ser ignorada. Mas os olhos dela eram diferentes. Tinham certeza. Você... O quê? Augusto perguntou, voz ainda rouca de ter chorado. Eu sei o que está errado com o motor do seu jato, Beatriz repetiu dessa vez mais alto. E eu posso consertar. Lá embaixo, Rodrigo tinha ouvido. Ele largou a ferramenta que segurava e subiu a escada em 3 passadas largas, parando atrás de Beatriz com expressão de quem acabou de flagrar invasão. O que você está fazendo aqui em cima? Volta para o seu trabalho. Beatriz não se mexeu. Continuou olhando direto para Augusto. O problema não é peça quebrada. É o sistema digital de injeção. O sensor de pressão está mandando dado errado para o computador de bordo. Por isso ninguém consegue achar. Vocês estão procurando no lugar errado. Mário apareceu na porta logo atrás de Rodrigo, seguido de 2 técnicos curiosos. Quando ouviram o que Beatriz tinha dito, Mário soltou risada curta, sem maldade, mas cheia de descrença. Menina, com todo respeito, você limpa chão aqui. Deixa diagnóstico de turbina para quem estudou engenharia aeronáutica. Eu estudo engenharia aeronáutica, Beatriz respondeu, voz firme. Ou pelo menos estudava. Tranquei a faculdade no 2º semestre porque precisava trabalhar. O silêncio que caiu foi diferente. Era o tipo de silêncio onde ninguém sabe exatamente o que dizer. Rodrigo cruzou os braços, tom condescendente. Tá, você fez um semestre de faculdade. Isso não te qualifica para mexer num jato de 50 milhões. A gente tem equipamento de diagnóstico avançado, software importado, 3 décadas de experiência combinada nessa equipe, e você acha que vai aparecer do nada e resolver? Beatriz finalmente virou para encarar Rodrigo, e tinha algo novo na postura dela. Não era arrogância, era cansaço de ser subestimada. Meu pai consertava motor a vida inteira. Ele não tinha diploma pendurado na parede, mas tinha um dom. Ele ouvia barulho que mais ninguém ouvia. Sentia vibração que mais ninguém sentia. E ele me ensinou tudo desde que eu tinha 7 anos. Seu pai consertava que tipo de motor? Mário perguntou, ainda cético, mas pelo menos ouvindo. Tudo. Carro, caminhão, trator, gerador, lancha. Beatriz fez pausa. E motor de avião pequeno? Ele trabalhava com manutenção de aeroclube no interior. Monomotor, bimotor. Não eram jatos, eu sei. Mas princípio é o mesmo. Motor é motor. Sistema é sistema. Augusto estava sentado na poltrona de piloto observando toda aquela cena com expressão que ninguém conseguia decifrar. Ele não tinha mais esperança sobrando para desperdiçar, mas também não tinha nada a perder. Onde seu pai está agora? Ele perguntou, voz baixa. Beatriz abaixou os olhos. A confiança que ela tinha mostrado segundos atrás vacilou. Ele partiu. Faz 3 anos. A informação caiu no ar como pedra na água. Ele teve acidente na oficina. Beatriz continuou. Voz mais baixa agora, mas ainda firme. Ficou meses debilitado. A gente lutou, tentou tudo, mas no fim, não deu. Ela respirou fundo antes de continuar. Ele deixou eu e minha mãe sozinhas. Deixou dívida de material,
aluguel atrasado, conta de remédio que nunca conseguimos pagar direito. Minha mãe trabalha como cozinheira em escola. Eu tranquei a faculdade, aceitei vaga de limpeza aqui porque era o que tinha. Mário descruzou os braços. Rodrigo baixou o olhar. Mas meu pai me deixou uma coisa, Beatriz disse, erguendo o queixo de novo. Ele me deixou conhecimento. Ele me ensinou a ouvir. E eu ouvi esse jato a manhã inteira. Ela apontou para o motor através da janela da cabine. O barulho que ele está fazendo não é de peça quebrada. É de sistema confuso. É de sensor mandando informação errada e computador tentando compensar. Quanto mais vocês tentam ajustar, mais o sistema se perde. Por isso nada que vocês fizeram funcionou. Augusto se levantou devagar da poltrona. Ele desceu pela cabine, passou por Rodrigo e Mário e parou na frente de Beatriz. Os dois ficaram ali, frente a frente, ela quase um palmo mais baixa que ele, mas sem desviar o olhar. Você tem certeza do que está dizendo? Ele perguntou. Absoluta. E você pode consertar? Beatriz hesitou. Não porque duvidasse, mas porque sabia o peso da resposta. Eu posso tentar. Não. Augusto balançou a cabeça. Eu não estou pedindo para você tentar. Eu estou perguntando se você pode consertar. Beatriz olhou nos olhos dele e viu o que ela tinha ouvido na ligação com a filha. Viu o desespero, o medo, a urgência de um pai que estava lutando contra o tempo. Ela pensou no próprio pai. Pensou em todas as vezes que Henrique tinha olhado para um motor impossível e dito, a gente resolve, e nunca falhou. Eu posso consertar, Beatriz disse. Rodrigo deu passo à frente, voz subindo. Senhor Ferreira, com todo respeito, isso é loucura. Ela não tem certificação, não tem experiência comprovada, não tem autorização legal para mexer nessa aeronave. Se der errado, a responsabilidade cai em cima da gente, em cima do hangar, em cima do senhor. Isso pode virar processo. Pode virar. Pode virar o quê? Augusto cortou, virando para encarar Rodrigo. Pior do que já tá? Minha filha tá morrendo do outro lado do oceano. Vocês tiveram 14 horas e não conseguiram nada. Absolutamente nada. Ele apontou para Beatriz. Essa menina tá aqui na minha frente me olhando nos olhos e dizendo que sabe o que tá errado. Ela não tá me pedindo dinheiro. Não tá me vendendo promessa. Ela só tá dizendo que pode ajudar. Mas, senhor... Mário tentou. Não. Augusto ergueu a mão, cortando qualquer argumento. Eu já tomei minha decisão. Ele olhou para Beatriz de novo. Quanto tempo você precisa? Me dá acesso ao painel de diagnóstico, às ferramentas e 20 minutos. Beatriz respondeu sem pestanejar. 20 minutos. A equipe inteira tinha passado 14 horas e não tinha chegado nem perto. E aquela menina estava pedindo 20 minutos. Rodrigo soltou ar pelos dentes, frustrado, mas não discutiu mais. Sabia que tinha perdido aquela batalha. Tá bom. Mas eu vou ficar aqui do lado observando cada movimento. Qualquer coisa que pareça errada, eu paro na hora. Pode ficar, Beatriz disse descendo a escada. Ela caminhou direto para a bancada de ferramentas, pegou o tablet de diagnóstico que estava largado ali, conectou no sistema do jato e começou a navegar pelos menus técnicos com velocidade de quem já tinha feito aquilo 1000 vezes. Os técnicos ao redor observavam em silêncio, alguns com ceticismo, outros com curiosidade genuína. Beatriz subiu na plataforma de manutenção ao lado do motor, abriu o painel lateral com precisão cirúrgica e mergulhou as mãos lá dentro. Mário se aproximou, observando cada movimento dela. Ele esperava ver hesitação, medo, insegurança. Mas o que ele viu foi o oposto. As mãos dela se moviam rápido, firmes, sabendo exatamente onde ir. Aqui, Beatriz murmurou, mais para si mesma que para qualquer outra pessoa. Ela localizou o sensor de pressão, desconectou o cabo de dados, pegou o multímetro da bancada e testou o sinal elétrico. Os números na tela confirmaram o que ela já sabia. O sensor está enviando leitura errada. O computador de bordo acha que tem sobrepressão quando na verdade não tem. Daí ele compensa fechando válvula de injeção, o que causa subfornecimento de combustível, e o motor falha. Rodrigo franziu a testa. Ele tinha testado aquele sensor 3 vezes. Tinha dado normal. Mas a gente já testou isso. Vocês testaram o sensor em repouso. Beatriz interrompeu, sem tirar os olhos do trabalho.
Mas a falha só aparece quando o sistema está sob carga, com o motor ligado. É intermitente. Por isso não apareceu no diagnóstico padrão. Ela conectou o cabo de novo, acessou subcamada de configuração no software que nenhum dos técnicos tinha explorado e começou a recalibrar os parâmetros manualmente. Augusto estava parado embaixo da plataforma, mãos no bolso, observando tudo sem dizer uma palavra. Ele não entendia metade do que estava acontecendo tecnicamente, mas entendia a linguagem corporal. E a menina ali em cima não estava fingindo. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Beatriz ajustou 3 válvulas específicas, resetou o módulo central de controle e desceu da plataforma com o tablet ainda na mão. Alguém pode ligar a ignição auxiliar? Beatriz pediu. Mário olhou para Rodrigo. Rodrigo hesitou, mandíbula travada, mas acenou com a cabeça. Mário subiu na cabine e acionou o sistema. O motor tossiu. Beatriz fechou os olhos, segurando o tablet com tanta força que os dedos ficaram brancos. O motor falhou. Silêncio. Nada. Rodrigo soltou o ar pelos dentes, já preparando o "eu avisei". Augusto deu passo para trás, como se tivesse levado soco no estômago. E então, o motor rugiu. Perfeito. O som da turbina encheu o hangar. Estável, contínuo, saudável. As luzes verdes do painel acenderam uma por uma como estrelas nascendo. Não tinha mais aquele chiado irregular. Não tinha mais falha. Era música. Beatriz soltou o ar que nem sabia que estava segurando. As pernas dela tremeram. Ela se apoiou na bancada de ferramentas porque achou que ia cair. 20 minutos. 20 minutos que pareceram 20 anos. 20 minutos que mudaram tudo. Mário desceu da cabine lentamente, olhando para o motor como se tivesse vendo milagre. Rodrigo estava parado no mesmo lugar, boca entreaberta, sem conseguir processar. Os outros técnicos começaram a se aproximar, sussurrando entre si, incrédulos. Augusto caminhou até Beatriz devagar. Quando parou na frente dela, ele não disse nada por longos segundos. Apenas olhou, estudou o rosto dela. Viu as lágrimas que ela tentava segurar. Viu as mãos sujas de graxa tremendo. Viu a menina que tinha acabado de fazer o impossível. Como você se chama? Ele perguntou voz rouca. Beatriz. Beatriz Torres. Augusto estendeu a mão. Ela apertou. A mão dele era firme. A dela estava tremendo. Beatriz. Ele repetiu o nome como se estivesse gravando na memória. Você acabou de salvar a vida da minha filha. Beatriz abriu um sorriso molhado de lágrimas, mas antes que pudesse responder, o celular de Augusto tocou. Ele atendeu rápido, afastou alguns passos. A voz do outro lado era de homem mais velho, falando rápido em tom urgente. O rosto de Augusto mudou. A cor sumiu. Quando? Ele perguntou. Pausa. Quanto tempo? Pausa mais longa. Eu já tô indo. Ele desligou e virou para a equipe inteira. O quadro da Isabela piorou. Ela tem menos de 24 horas. Olhou para o relógio. Eu preciso decolar agora. Rodrigo, prepara a documentação de voo, combustível, rota, tudo. Rodrigo acenou, já correndo para a terminal de controle. Augusto olhou para o jato, depois para Beatriz. E então fez a pergunta que ninguém esperava. Você voa comigo? Beatriz piscou, achando que tinha ouvido errado. Como? Não era pergunta. Era ordem. Augusto deu passo na direção dela. Você consertou esse motor. Você é a única pessoa aqui que sabe exatamente o que fez. Se alguma coisa der errado no ar, eu não posso voltar. Eu não posso perder tempo. Preciso de alguém que entenda esse sistema caso a falha volte. Ele segurou os ombros dela. Você vem comigo para a Suíça. O hangar inteiro congelou. Beatriz sentiu o chão sumir. Senhor, eu nunca voei na vida. Eu não tenho passaporte atualizado, Eu resolvo documentação. Augusto já estava andando para a sala de controle. Você embarca em 1 hora. Rodrigo apareceu na porta. Senhor, tecnicamente ela não pode ir como tripulante sem certificação, mas posso registrar ela como consultora técnica de emergência. Vai passar. Mário se aproximou de Beatriz, colocou mão no ombro dela. Menina, você sabe o que está fazendo? Beatriz olhou para o jato. Olhou para o motor que tinha acabado de consertar. Pensou no pai. Pensou na Isabela do outro lado do oceano.
Pensou em todas as vezes que ficou invisível naquele hangar, limpando o chão enquanto sonhava em voar. E agora tinha jato esperando ela. Eu sei, Beatriz respondeu, voz firme pela primeira vez na vida. Mas por dentro, ela estava apavorada. Beatriz nunca tinha pisado dentro de um jato executivo. Nunca tinha nem chegado perto. Nos últimos meses, trabalhando no hangar, ela limpava o chão ao redor dessas máquinas, passava pano nas asas, organizava ferramentas que custavam mais que o aluguel da casa dela. Mas entrar, sentar, voar... Agora ela estava parada na frente da escada de embarque, mochila velha nas costas com muda de roupa que Rodrigo tinha conseguido emprestado da loja do aeroporto, e as pernas tremendo tanto que ela precisou segurar no corrimão para subir. Cada degrau parecia mais pesado que o anterior. Quando chegou na porta da cabine, Augusto já estava lá dentro checando instrumentos, falando no telefone, anotando coisas num bloco. Ele olhou para ela e acenou para o assento logo atrás da cabine de comando. Senta ali. Cinto de segurança apertado. A gente decola em 10 minutos. Beatriz entrou devagar, pisando naquele carpete macio como se estivesse pisando em altar sagrado. Os assentos eram de couro. Tinham tela individual, apoio ajustável, espaço para esticar as pernas. Ela sentou e afundou tanto que achou que ia ser engolida. Passou a mão no estofamento, sentindo a textura. Aquilo era outro mundo. Rodrigo subiu carregando pasta com documentação de voo. Tá tudo certo, Sr. Ferreira. Plano de voo aprovado. Autorização para pouso em Zurique confirmada. Equipe médica no destino já foi avisada. Ele olhou para Beatriz. E ela está registrada como consultora técnica de emergência. Passaporte expresso foi emitido por contatos da empresa. Legalmente está coberto. Augusto acenou sem tirar os olhos dos instrumentos. Rodrigo desceu. A porta da cabine fechou com som abafado, selando tudo. O silêncio que caiu foi tão completo que Beatriz conseguia ouvir o próprio coração batendo. Mário apareceu do lado de fora, bateu na janela e fez sinal de positivo. Beatriz retribuiu com mão trêmula. Ele tinha colocado o kit de ferramentas compacto embaixo do assento dela. Só por garantia, tinha dito. Como se ela fosse precisar consertar motor a 10.000 metros de altitude. A ideia fez o estômago dela revirar. Você já voou alguma vez? Augusto perguntou, ajustando o fone de ouvido. Nunca. Tem medo de altura? Beatriz hesitou. Mentir não adiantava. Tenho. Augusto parou o que estava fazendo e virou para olhar ela de verdade. Então por que aceitou vir? A pergunta pegou Beatriz desprevenida. Ela abriu a boca, fechou, tentou achar resposta que fizesse sentido. Mas a verdade era simples e complicada ao mesmo tempo. Porque o senhor precisa chegar na sua filha. E se alguma coisa der errado com o motor no meio do caminho... Ela não terminou a frase. Você acha que pode dar errado? Não. Beatriz balançou a cabeça com firmeza. Eu confio no que eu fiz. Mas motores são imprevisíveis, principalmente depois de falha grave. Às vezes o sistema se ajusta sozinho e cria problema novo. Meu pai sempre dizia que conserto não acaba quando o motor liga. Acaba quando o motor voa 2 horas seguidas sem reclamar. Augusto ficou em silêncio por alguns segundos, processando. Depois voltou para os instrumentos. Então você veio porque é responsável. Vim porque é o certo. Ele não respondeu, mas Beatriz viu a mandíbula dele apertar. Viu a forma como ele segurou o manche com força desnecessária. E entendeu. Não era só sobre o motor. Era sobre a filha. Era sobre um pai desesperado que não podia errar. O rádio crepitou. Voz da torre de controle. Golf Delta 43, autorizado para táxi. Pista 27, vento calmo. Golf Delta 43, copiado. Augusto respondeu. Voz profissional e controlada. Ele acionou motores. A turbina ganhou vida. Aquele ronco grave que Beatriz tinha consertado horas atrás. Soava perfeito. Mas ela ficou atenta a cada variação, cada mudança de tom. O jato começou a se mover. Beatriz apertou o cinto com tanta força que a fivela machucou. Ela olhou pela janela e viu o hangar ficando para trás. Viu Mário e Rodrigo acenando. Viu o mundo que ela conhecia se afastando a cada segundo. Eles entraram na pista. Augusto pausou, checou instrumentos uma última vez. Respirou fundo. Última chance de descer, ele disse sem olhar para trás. Eu não vou descer. Então segura firme.
Ele empurrou o acelerador. O jato disparou para frente com força que jogou Beatriz contra o assento. O mundo começou a borrar pelas janelas. A pista corria embaixo deles cada vez mais rápido. Beatriz fechou os olhos, dedos cravados no braço da poltrona, tentando respirar, tentando não entrar em pânico. E então o nariz do jato levantou. O chão sumiu. Eles estavam no ar. Beatriz abriu os olhos e viu a cidade lá embaixo ficando pequena. Viu prédios virando caixas de fósforo, carros virando formiguinhas, pessoas desaparecendo. O estômago dela subiu para a garganta. Ela engoliu seco, tentou focar na respiração, mas o medo era maior, muito maior. Respira pelo nariz, solta pela boca, devagar. Augusto instruiu, voz calma. Olha para mim, não para a janela. Beatriz obedeceu. Focou no painel de instrumentos, nas luzes verdes, nos números mudando. Aos poucos, a respiração voltou ao normal. O pânico recuou. Primeira vez é sempre difícil, Augusto disse. Mas você se acostuma. O senhor voa faz quanto tempo? 23 anos. Tirei licença de piloto quando a Isabela nasceu. Queria poder levar ela para qualquer lugar do mundo. Ele sorriu triste. Mas acabei usando mais para negócios que para ela. Beatriz viu a dor naquele sorriso. O senhor está indo buscar ela agora. Isso é o que importa. Eu devia ter ido antes. A voz dele saiu pesada. Ela ficou meses naquela clínica sozinha. Eu mandava dinheiro, pagava os melhores médicos, garantia que ela tinha tudo. Mas eu não estava lá. Eu sempre tinha reunião, viagem de negócios, contrato para fechar. Sempre tinha desculpa. Ele apertou o manche. E agora ela tá... A voz falhou. Beatriz desapertou o cinto, levantou e foi até a cabine de comando, segurou no encosto do assento de copiloto. Posso sentar aqui? Augusto acenou. Ela sentou, olhando para a imensidão de céu azul à frente. De perto, ela via o rosto dele melhor. Via as olheiras fundas, os fios grisalhos que não tinha notado antes, a forma como ele mordia o lábio tentando segurar a emoção. Meu pai morreu me pedindo desculpa. Beatriz disse, voz baixa. Ele achava que tinha falhado comigo e com minha mãe porque não deixou dinheiro, não deixou casa quitada, não deixou segurança. Mas sabe o que ele deixou? Ela olhou para Augusto. Ele deixou cada segundo que passou comigo. Cada sábado de manhã na oficina me ensinando a trocar óleo. Cada domingo à tarde consertando bicicleta de vizinho de graça só para me mostrar que ajudar é importante. Cada noite que ele chegava cansado, mas ainda perguntava sobre meu dia. Lágrimas encheram os olhos dela. Dinheiro acaba. Memória não. Augusto engoliu seco. Mas e se eu chegar tarde? E se... O senhor não vai chegar tarde. Beatriz colocou firmeza na voz que ela não sabia que tinha. Esse motor tá perfeito. Eu garanto. E a gente vai chegar lá, o senhor vai buscar sua filha e ela vai saber que o pai dela atravessou o oceano por ela. Ele olhou para Beatriz e nos olhos dele tinha gratidão misturada com medo. Obrigado, ele sussurrou. O rádio crepitou de novo. Voz diferente, mais urgente. Golf Delta 43, aqui é controle oceânico. Temos alerta meteorológico na sua rota. Frente fria se formando sobre Atlântico Norte. Recomendamos desvio de 300 quilômetros ao sul. Augusto checou instrumentos. 300 quilômetros de desvio significa 40 minutos a mais de voo. E se a gente não desviar? Turbulência pesada. Talvez gelo nas asas. Arriscado. Beatriz olhou para o relógio. Menos de 24 horas. Cada minuto contava. O jato aguenta? Aguenta. Mas vai ser desconfortável. Eu aguento desconfortável. Beatriz cruzou os braços. A pergunta é, a gente tem 40 minutos para desperdiçar? Augusto olhou para ela, depois para o horizonte. Tomou decisão. Pegou rádio. Controle oceânico, Golf Delta 43 mantém rota original. A gente passa pela tempestade. Copiado 43. Boa sorte. Ele desligou o rádio e olhou para Beatriz. Volta para o seu assento, aperta o cinto e segura firme. Beatriz voltou, sentou, apertou o cinto até doer. Pela janela, ela viu as primeiras nuvens escuras se formando no horizonte. Pareciam montanhas de chumbo. E eles estavam voando direto para dentro. A primeira turbulência sacudiu o jato com violência que Beatriz nunca imaginou ser possível. O mundo inteiro tremeu.
Tudo que não estava preso saiu voando. A mochila dela bateu no teto, caiu no chão, deslizou pelo corredor. Ela apertou o cinto com tanta força que perdeu a sensação nos dedos. Calma. A voz de Augusto veio do cockpit, firme mas tensa. É só ar instável. Vai passar. Mas não passou. A segunda sacudida foi pior. O jato caiu. Literalmente caiu. Beatriz sentiu o estômago subir para a garganta, sentiu o corpo flutuar contra o cinto, sentiu o grito preso na garganta querendo sair. Pela janela só tinha cinza. Nuvem grossa, escura, fechada. Não dava para ver nada. Nem céu, nem chão, nem horizonte. Só vazio. E então veio o barulho. Não era o ronco normal do motor. Era algo diferente. Um chiado fino, agudo, quase imperceptível no meio do rugido da tempestade. Mas Beatriz ouviu. O pai tinha ensinado ela a ouvir. Presta atenção no que muda, Bia. Motor feliz faz barulho constante. Motor com problema começa a reclamar. E aquele motor estava reclamando. Beatriz desapertou o cinto. O que você está fazendo? Augusto gritou virando a cabeça. O motor! Ela gritou de volta, já de pé, segurando nos assentos para não cair enquanto o jato chacoalhava. Tem alguma coisa errada. Volta para o lugar, agora! Mas Beatriz não voltou. Ela cambaleou até a cabine de comando, caiu no assento de copiloto, olhou para o painel de instrumentos. As luzes estavam todas verdes. Temperatura normal, pressão normal, combustível normal. Tudo indicava que estava perfeito, mas o som não mentia. Eu tô ouvindo chiado na turbina esquerda, ela disse, segurando no painel para não ser jogada. Não é normal. Augusto checou instrumentos de novo. Tá tudo normal aqui. Deve ser só o vento batendo diferente por causa da tempestade. Não, Beatriz balançou a cabeça. Meu pai me ensinou a diferença. Vento faz barulho de fora para dentro. Problema mecânico faz barulho de dentro para fora. E esse tá vindo de dentro. Augusto olhou para ela, depois para o painel, dividido. Confiar nos instrumentos ou confiar na menina? O jato sacudiu de novo, dessa vez jogando os dois contra os cintos. Raio iluminou o céu, tão perto que Beatriz viu as ramificações cortando as nuvens como veias. Se você tiver razão, o que a gente faz? Augusto perguntou, voz firme mas com medo escondido embaixo. Quanto tempo até sair da tempestade? Ele checou o radar. 12 minutos. Então a gente aguenta 12 minutos, mas depois eu preciso verificar. Beatriz apontou para o tablet de diagnóstico que tinha trazido na mochila. Posso rodar diagnóstico completo quando o voo estabilizar. Augusto assentiu. Mas antes que pudesse responder, o rádio crepitou. Voz diferente, feminina, carregada de urgência. Augusto, você me ouve? Ele apertou o botão. Doutora Castellani, eu ouço. O quadro da Isabela piorou nas últimas horas. A voz da médica tremeu. Ela começou a apresentar complicações respiratórias. A gente está estabilizando, mas... Quanto tempo você ainda tem de voo? Augusto olhou para o painel. 7 horas nas condições atuais. Se eu aumentar velocidade, 6 e pouco. Silêncio do outro lado. Um silêncio pesado demais. Doutora, Augusto chamou, voz quebrando. Fala comigo. Te faz o que você puder para chegar rápido. A médica desligou. Augusto soltou o rádio como se tivesse queimado a mão. Ele ficou parado, olhando para o nada, respiração acelerada. Beatriz viu o momento exato em que ele começou a desmoronar. Viu os ombros caírem, viu a cabeça abaixar, viu as mãos tremendo no manche. Eu não vou conseguir. Ele sussurrou. Eu não vou chegar a tempo. Vai sim. A Beatriz segurou o braço dele. Escuta, a gente vai sair dessa tempestade. Eu vou verificar o motor, garantir que está tudo funcionando no máximo, e o senhor vai aumentar a velocidade. A gente chega lá. A gente consegue. E se não conseguir? Augusto virou para ela, e nos olhos dele tinha desespero puro. E se eu perder ela? E se eu atravessar o oceano inteiro só para chegar tarde? Então, pelo menos o senhor tentou. Beatriz apertou o braço dele mais forte. O senhor está aqui. Está voando através de tempestade, arriscando tudo, fazendo o impossível. Isso importa. Mesmo que... Ela engoliu seco. Mesmo que o final não seja o que a gente quer, o senhor vai saber que fez tudo. Tudo. Augusto respirou fundo 3 vezes. 4.
5. Aos poucos, ele se recompôs, endireitou a postura, limpou os olhos com as costas da mão. E quando olhou para frente de novo, tinha determinação no lugar do desespero. Tá bom, ele disse, voz firme. Vamos fazer isso. O jato saiu da tempestade 11 minutos depois. As nuvens se abriram como cortina, revelando céu azul limpo, sol brilhante, oceano infinito lá embaixo. A turbulência parou, o silêncio voltou. Só ficou o ronco constante do motor e aquele chiado fino que só Beatriz ouvia. Ela pegou o tablet, conectou no sistema de diagnóstico do jato, rodou análise completa. Os números começaram a aparecer na tela. Temperatura da turbina esquerda, 3 graus acima do normal. Não era muito. Ainda estava dentro da margem de segurança, mas estava subindo. Devagar, mas subindo. Encontrei, Beatriz disse, mostrando a tela para Augusto. O sistema de resfriamento da turbina esquerda está trabalhando com eficiência reduzida. Deve ter levado impacto de granizo durante a tempestade. Nada grave ainda, mas se continuar subindo, quanto tempo a gente tem antes de virar problema sério? Beatriz fez cálculo mental. 3 horas, talvez 4. E a gente ainda tem 6 horas de voo. Silêncio. Beatriz olhou para os números de novo, procurando solução, tentando lembrar tudo que o pai tinha ensinado. E então viu. Posso redistribuir carga de trabalho entre os motores, reduzir a exigência da turbina esquerda em 20%, compensar com a direita. Vai segurar até a gente chegar. Mas a gente perde velocidade? Perde. Uns 15 minutos a mais de voo. Augusto fechou os olhos. 15 minutos podiam ser a diferença. Podiam ser tudo. Mas se o motor falhasse no meio do oceano, acabou. Faz o que precisa fazer, ele decidiu. Beatriz trabalhou rápido, ajustou parâmetros, redistribuiu carga, monitorou temperatura. Aos poucos, os números se estabilizaram. O chiado sumiu. Respirou aliviada. Pronto, ela disse. A gente chega. Augusto olhou para ela e pela primeira vez desde que se conheceram, ele sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas real. Você salvou minha filha 2 vezes em um dia. Beatriz sorriu de volta. Ainda não. Mas a gente tá quase lá. O oceano lá embaixo parecia infinito. Beatriz nunca tinha visto tanta água junta. Não tinha ilha, não tinha navio, não tinha nada. Só azul. Azul até onde a vista alcançava. E ali, suspensos a 6.000 metros de altura, ela e Augusto estavam completamente sozinhos. Você tem família esperando por você? Augusto perguntou de repente, quebrando o silêncio que durava há mais de 1 hora. Beatriz olhou para ele, surpresa com a pergunta. Minha mãe. Ela deve estar preocupada. Mandei mensagem rápida antes de embarcar, mas não deu para explicar direito. O que você disse para ela? Que ia viajar a trabalho, que voltava logo. Beatriz sorriu triste. Ela não acreditou. Achou que eu estava inventando desculpa para não ir no almoço de domingo. Augusto soltou risada baixa, sem humor. Mães sabem quando a gente está escondendo coisa. A sua também era assim? O sorriso dele morreu. Era. Ela partiu faz 8 anos. Derrame. Foi rápido. Ele ajustou algo no painel só para ter o que fazer com as mãos. Isabela era muito apegada com a avó. Quando ela foi, minha filha entrou num buraco escuro que eu não soube como ajudar a sair. Beatriz viu a dor atravessar o rosto dele. E a mãe da Isabela? Foi embora quando a Isabela tinha 5 anos. A voz dele saiu seca, cortada. Disse que não tinha casado para ser mãe em tempo integral, que tinha sonhos próprios, carreira própria, assinou os papéis da guarda, transferiu tudo para mim e sumiu. A gente nunca mais ouviu falar dela. Sinto muito. Eu também. Augusto respirou fundo. Mas sabe o pior? Eu fiz a mesma coisa que ela. De um jeito diferente, mas fiz. Eu fiquei, morei na mesma casa, dormi no quarto do lado, mas não estava presente. Estava sempre trabalhando, viajando, construindo império. Terceirizei a criação da minha filha para babás, escolas particulares, terapeutas caros. Ele bateu com a mão no painel frustrado. E quando ela mais precisou de mim, quando o diagnóstico veio e ela caiu de novo naquele buraco escuro, eu a mandei para a clínica na Suíça. A melhor do mundo, claro. Só o melhor para o meu dinheiro comprar. Mas eu não fui junto. Visitei 2 vezes em 6 meses. 2!
A voz dele quebrou no final. Beatriz viu lágrima descer, viu ele limpar rápido, viu a vergonha misturada com dor. O senhor tá indo agora, ela disse baixinho. Tarde demais. Não. Beatriz virou na cadeira para encarar ele de verdade. Meu pai passou a vida inteira comigo. Todos os dias. Todas as noites. E mesmo assim, nos últimos meses antes de partir, ele ficava repetindo que não tinha feito o suficiente, que devia ter trabalhado mais, ganhado mais, dado vida melhor para mim e para a mãe. Ela limpou lágrima que insistia em cair. Eu implorava para ele parar de falar isso, porque ele tinha dado tudo, literalmente tudo, mas ele não conseguia ver. E qual é a moral? Augusto perguntou, voz cansada. Que a gente nunca vai achar que fez o suficiente pelas pessoas que ama. Nunca. Porque amor não tem medida certa. Beatriz segurou a mão dele por um segundo. Mas o senhor está aqui, atravessando o oceano, voando através de tempestade, arriscando tudo. E quando chegar lá, quando a Isabela te ver entrando naquele quarto, ela não vai ligar para o que aconteceu antes. Ela só vai ver o pai dela que veio buscar ela. Augusto apertou os olhos com força, tentando segurar a emoção que escapava por todos os lados. E se ela não me perdoar? Então o senhor pede desculpa, e continua pedindo, todo dia, até ela sentir que é verdade. Beatriz soltou a mão dele, mas algo me diz que ela já perdoou. Filha sempre perdoa pai, mesmo quando não devia. Eles ficaram em silêncio por longos minutos. O ronco do motor era constante, reconfortante. Beatriz checou os parâmetros de novo. Temperatura estável. Tudo funcionando dentro do esperado. Ainda tinham 3 horas de voo pela frente. Posso te fazer uma pergunta? Augusto disse de repente. Pode. Por que você aceitou esse trabalho de limpeza? Com o talento que você tem, podia ter ido para qualquer oficina, qualquer empresa de manutenção. Ia ganhar melhor, ter futuro melhor. Beatriz olhou pela janela, para o oceano infinito lá embaixo. Porque eu precisava estar perto de avião, mesmo que fosse só limpando. Eu cresci na oficina do meu pai ouvindo ele falar sobre o sonho dele de um dia trabalhar com aviação de verdade. Mas ele nunca teve estudo formal, nunca teve certificado, nunca teve chance. Ela virou para Augusto. Quando ele partiu, eu prometi para mim mesma que ia realizar o sonho dele. Ia entrar nesse mundo, nem que fosse pela porta dos fundos. E quando surgiu vaga no hangar, eu agarrei. Não ligava se era para limpar chão. Eu estava dentro. E você ia ficar quanto tempo limpando o chão até tentar subir? Beatriz deu risada amarga. Não sei. Talvez para sempre. Talvez até juntar dinheiro para voltar para a faculdade. Talvez até alguém notar que eu existia. Ela olhou para ele. Ou até aparecer um empresário desesperado com jato quebrado. Augusto sorriu. Dessa vez foi sorriso de verdade. Obrigado. Pelo quê? Por ter coragem de falar comigo naquele dia. Você podia ter ficado no seu canto, deixado a gente se virar sozinhos. Mas você arrisca, mesmo sabendo que podiam te humilhar, te expulsar, te ignorar. Você arrisca porque era o certo. Ele olhou para ela com respeito genuíno. Isso é raro. Beatriz sentiu o calor subir para o rosto. Ninguém nunca tinha falado com ela daquele jeito. Como se ela importasse. Como se ela fosse vista. O rádio crepitou. Golf Delta 43. Aqui é controle europeu. Vocês estão entrando no nosso espaço aéreo. Autorização para descida em Zurique confirmada. Tempo estimado de pouso. 2 horas e 40 minutos. Augusto pegou o rádio. Copiado, controle. Golf Delta 43 mantendo o curso. 2 horas e 40 minutos. Tão perto. Tão longe. Beatriz checou a temperatura da turbina pela 1000ª vez. Continuava estável. Continuava segura. Iam conseguir. Quando a gente pousar, Augusto disse, voz firme, você vem comigo na clínica. Quero que você conheça a Isabela. Beatriz piscou surpresa. Senhor, eu não quero atrapalhar. Isso é momento de vocês dois. Eu não... Você faz parte disso agora. Augusto olhou para ela. Você salvou minha filha. Ela merece saber quem você é. Beatriz ia responder quando o rádio crepitou de novo. Dessa vez, não era controle de tráfego. Era voz diferente, mais jovem, com sotaque suíço carregado. Senhor Ferreira, aqui é a enfermeira Kristen, da clínica Edelweiss. Augusto apertou o botão tão rápido que quase derrubou o rádio.
Eu tô ouvindo, como ela tá? Pausa longa. Longa demais. A Isabela pediu para ligar pro senhor. A voz da enfermeira tremeu. Ela quer falar com o senhor. Augusto engoliu seco. Passa ela. Ruído do outro lado. Som de aparelho sendo movido. Respiração pesada, trabalhosa. E então a voz. Fraca. Quase um sussurro. Pai. Isabela, meu amor, eu tô aqui. Tô vindo te buscar. Falta pouco, falta... Pai, eu sei. A voz dela falhou. Eu sei que você tá vindo, mas eu preciso te falar uma coisa. Caso eu não consiga, caso a gente não... Não fala assim! Augusto gritou, voz quebrando em 1000 pedaços. Você vai conseguir. Você aguenta mais 2 horas. Eu tô quase aí. Eu te amo, pai. Isabela começou a tossir. Tosse funda, dolorosa. Eu sempre te amei, mesmo quando você não estava perto. Beatriz viu Augusto desmoronar, literalmente desmoronar. Ele largou o rádio, cobriu o rosto com as mãos, e o som que saiu dele foi de animal ferido. Era soluço, era desespero, era arrependimento de 20 anos desabando de uma vez. Beatriz pegou o rádio do colo dele. Isabela, eu sou Beatriz, tô aqui com seu pai. Silêncio do outro lado. Depois a voz fraca de novo. Quem é você? Sou a pessoa que vai garantir que seu pai chegue aí a tempo. Beatriz olhou para o painel, depois para o oceano, depois para Augusto destruído ao lado dela. Você aguenta mais um pouquinho, tá? Seu pai não atravessou o oceano inteiro para perder você agora. E eu não consertei esse maldito jato 2 vezes para deixar vocês se despedirem por rádio. Respiração pesada do outro lado. Depois, quase inaudível. Tá bom. A linha caiu. Beatriz olhou para Augusto. Ele estava com as mãos tremendo, olhos vermelhos, respiração fora de controle. Ela vai morrer, ele sussurrou. Ela está se despedindo. Eu não vou chegar a tempo. Vai sim. Beatriz checou o painel. Temperatura dos motores, combustível, velocidade. E tomou decisão. Quanto a gente ganha se eu forçar os 2 motores no máximo? Augusto piscou, tentando processar. 15, talvez 20 minutos. Mas os motores não vão aguentar. Especialmente o esquerdo, que já está com problema. E se aguentarem? Se aguentarem, a gente chega antes. Beatriz olhou para ele. Então a gente arrisca. Beatriz, se o motor explodir no ar, não vai explodir. Ela já estava ajustando configurações no tablet, empurrando parâmetros para o limite vermelho. Confia em mim. Os motores rugiram mais alto. O jato ganhou velocidade. E Beatriz segurou firme, porque agora não tinha mais volta. Eles iam chegar a tempo. Ou iam cair tentando. O aeroporto de Zurique apareceu no horizonte como miragem. Beatriz viu as luzes da pista piscando na distância, viu a cidade se espalhando embaixo, viu os Alpes cobertos de neve ao fundo. Lindo, surreal. Mas ela não conseguia apreciar nada disso porque o motor esquerdo estava berrando. A temperatura tinha subido 7 graus nos últimos 20 minutos. O sistema de alerta piscava laranja no painel. Ainda não era vermelho, ainda não era crítico, mas estava perigosamente perto. A gente vai conseguir, Beatriz murmurou, mais para si mesma que para Augusto. Ela monitorava cada número, cada variação, rezando para a turbina aguentar só mais alguns minutos. Só até tocar o chão. Golf Delta 43, autorizado para pouso imediato pista 28. A voz do controle de torre soou no rádio. Equipe médica em espera na pista. Augusto não respondeu. Estava concentrado demais. Mãos firmes no manche, olhos fixos na aproximação. O jato cortou o céu em descida íngreme, mais rápido que o normal, mais agressivo que o seguro. Mas eles não tinham tempo para segurança. As rodas tocaram o asfalto com um impacto que sacudiu tudo. Beatriz foi jogada contra o cinto. Augusto acionou os reversos. O jato freou violento, derrapando, fazendo barulho de metal protestando. E quando finalmente pararam, ainda longe do terminal, ele já estava desapertando o cinto. Vem! Ele gritou saindo da cabine. Beatriz o seguiu, tropeçando nos próprios pés. A porta do jato abriu antes mesmo deles chegarem perto. Escada automática desceu. Lá embaixo tinha ambulância esperando, luzes girando, 2 paramédicos prontos. Mas Augusto nem olhou para a ambulância.
Ele desceu correndo, passou direto, correu para a van preta estacionada do lado. O motorista já estava com a porta aberta. Clínica Edelweiss, agora! Augusto gritou pulando dentro. Beatriz hesitou 1 segundo. Olhou para o jato, para o motor que tinha salvado 2 vezes, para o céu que tinha atravessado. Depois correu atrás de Augusto e entrou na van. O motorista pisou fundo antes mesmo dela fechar a porta. Zurique passou borrado pelas janelas. Ruas antigas, prédios elegantes, pessoas andando tranquilas sem saber que dentro daquela van tinha um pai desesperado lutando contra o tempo. Augusto estava com o celular colado no ouvido, discando, desligando, discando de novo. Atende, atende, atende! Ele repetia como mantra. A ligação caiu direto na caixa postal pela 4ª vez. Eles não estão atendendo, Beatriz disse o óbvio, tentando manter a voz calma. Deve ser porque estão cuidando dela. Ou porque já é tarde demais. Não fala isso. Augusto jogou o celular no banco com força. Eu nunca devia ter deixado ela vir sozinha para cá. Nunca. Ela implorou para eu ficar, pelo menos nas primeiras semanas. Mas eu disse que tinha reunião importante, que tinha investidor esperando, que não podia deixar a empresa na mão. Ele cobriu o rosto. Empresa. Como se empresa valesse alguma coisa comparado com minha filha. Beatriz segurou a mão dele. O senhor está aqui agora. E se for tarde? Ela apertou mais forte. Não vai ser. A van entrou em rua estreita, subiu colina íngreme e parou na frente de prédio antigo transformado em clínica moderna. Vidro, metal, elegância discreta. Augusto saiu antes mesmo do carro parar completamente. Quase caiu, se recuperou e disparou para a entrada. Beatriz correu atrás. A recepção era silenciosa. Cheirava a lavanda e desinfetante. Mulher loira de jaleco se levantou quando viu Augusto entrando como furacão. Senhor Ferreira. Isabela, onde ela tá? A mulher hesitou. Senhor, eu preciso que o senhor... Onde ela tá? Augusto gritou tão alto que fez a recepcionista dar passo para trás. 3º andar, quarto 307. Ela disse rapidamente. Mas senhor, a doutora Castellani pediu para avisar que... Augusto não esperou o resto. Correu para o elevador, apertou o botão com violência. As portas demoraram séculos para abrir. Ele entrou, Beatriz atrás. 3º andar. As portas fecharam devagar demais. Vamos, vamos, vamos! Augusto murmurava, socando a parede do elevador. Quando as portas finalmente abriram, ele saiu correndo pelo corredor. Quarto 301, 303, 305, 307. Ele parou na frente da porta. De dentro vinha som de máquinas apitando, vozes baixas, movimento urgente. Augusto empurrou a porta e congelou. Isabela estava na cama, rodeada de aparelhos. Máscara de oxigênio no rosto, fios conectados em todo lugar, pele pálida como papel, olhos fechados. 3 médicos ao redor dela trabalhando rápido, checando monitores, ajustando medicação. Doutora Castellani virou quando ouviu a porta. Era mulher de 50 anos, cabelo grisalho preso, olhos cansados de quem tinha visto demais. Quando viu Augusto, a expressão dela mudou. Senhor Ferreira, ela disse baixo, tirando as luvas. O senhor chegou. Como ela tá? Augusto perguntou, voz quebrada. A médica olhou para Isabela, depois de volta para ele. Ela teve crise respiratória grave há 1 hora. A gente conseguiu estabilizar, mas... Ela fez pausa pesada. Ela tá em estado delicado. Muito delicado. Ela tá acordada? Ela estava há 15 minutos. Perguntou se o senhor tinha chegado. A médica colocou a mão no braço dele. Eu dei sedativo leve para aliviar a dificuldade respiratória. Ela pode acordar a qualquer momento. Augusto deu passo para frente, depois outro, depois mais um, até estar ao lado da cama. Ele olhou para a filha, tão pequena, tão frágil, tão diferente da menina que ele lembrava, e desabou. Ele segurou a mão dela entre as duas dele, tão delicada que parecia que ia quebrar. Lágrimas caíram sem controle. Isabela, ele sussurrou. Isabela, meu amor, eu tô aqui. O papai tá aqui. Os dedos dela se mexeram. Augusto segurou a respiração. Os olhos dela abriram devagar. Castanhos. Iguais aos da mãe que tinha ido embora. Iguais aos dele. Ela piscou, confusa, tentando focar. E quando viu o rosto dele,
Lágrimas encheram os olhos dela também. Pai? Ela sussurrou atrás da máscara, voz abafada, mas audível. Tô aqui, filha. Tô aqui. Você veio. Claro que eu vim. Eu atravessei o mundo inteiro. Não tinha nada que ia me impedir de chegar até você. Ele beijou a mão dela. Me desculpa. Me desculpa por tudo. Por não ter estado aqui antes. Por ter te deixado sozinha. Por ter falhado com você tantas vezes. Isabela apertou a mão dele com força que ela não parecia ter. Você tá aqui agora. É o que importa. E naquele momento, com a filha segurando a mão dele, Augusto sentiu o peso de 20 anos de ausência e também a graça de ter chegado a tempo. Beatriz estava parada na porta, observando tudo, tentando segurar as próprias lágrimas. Isabela virou a cabeça devagar e a viu. Quem é ela? Isabela perguntou fraco. Augusto olhou para Beatriz e sorriu através das lágrimas. É a pessoa que salvou sua vida. E a minha. Isabela estendeu a mão livre na direção de Beatriz. E Beatriz, sem saber direito o que fazer, se aproximou e segurou. Beatriz segurou a mão de Isabela com cuidado, como se estivesse segurando algo precioso e frágil. A menina tinha olhos castanhos fundos, cheios de cansaço, mas também de curiosidade. Mesmo debilitada, mesmo cercada de aparelhos, tinha vida naquele olhar. Obrigada, Isabela sussurrou, voz abafada pela máscara de oxigênio. Por trazer meu pai. Beatriz sentiu a garganta apertar. Eu só consertei um motor. Quem atravessou o oceano foi ele. Mas você fez ele chegar a tempo. Isabela apertou a mão dela fraco. Eu ouvi a ligação quando você falou comigo. Ela pausou para respirar. Você disse que não ia deixar a gente se despedir por rádio. As lágrimas que Beatriz tinha segurado até ali caíram. E não deixei. Augusto estava do outro lado da cama, ainda segurando a outra mão da filha, ainda tentando processar que tinha conseguido, que tinha chegado a tempo, que ela estava ali, respirando, viva. Doutora Castellani se aproximou, checou os monitores, ajustou o fluxo de oxigênio. Ela precisa descansar, a médica disse baixinho. Mas o quadro dela estabilizou, a crise passou. Ela olhou para Augusto. O senhor chegou na hora certa. Augusto soltou risada molhada de choro. A gente quase não chegou, mas chegou. A médica sorriu cansada. É o que importa. Isabela fechou os olhos por alguns segundos exausta. Quando abriu de novo, olhou para o pai. Você vai ficar? A pergunta foi uma faca no peito de Augusto. Eu não saio mais daqui, nem que tentem me arrancar. E a empresa? As reuniões? Que se explodam. Ele beijou a testa dela. A única coisa importante no mundo inteiro tá nessa cama. O resto não vale nada. Isabela sorriu fraco atrás da máscara. E naquele sorriso, Augusto viu perdão. Viu aceitação. Viu a filha que ele quase tinha perdido, dando a ele uma segunda chance que ele não merecia, mas ia passar o resto da vida honrando. Os dias seguintes se misturaram num borrão. Augusto não saiu do quarto. Dormia na poltrona desconfortável do lado da cama. Comia o que as enfermeiras traziam. Recusava qualquer sugestão de ir para o hotel descansar. Beatriz ficou também, mesmo Augusto insistindo que ela não precisava. Ela dormiu no sofá da sala de espera, ajudou as enfermeiras com coisas pequenas e ficou ali, porque agora ela também fazia parte daquela história. No quinto dia, Isabela conseguiu sentar na cama sozinha. No sétimo, tirou a máscara de oxigênio por algumas horas. No 10º, caminhou até a janela apoiada no pai. E no 15º dia, a doutora Castellani entrou no quarto com notícia que mudou tudo. Ela teve resposta excelente ao tratamento intensivo. A médica disse, olhando para Isabela com orgulho genuíno. Melhor do que esperávamos. O protocolo que a gente aplicou aqui na clínica funcionou. Ela pode continuar o tratamento no Brasil. Pausou, deixando a informação afundar. Vocês podem ir para casa. Augusto abraçou a filha tão forte que a médica precisou pedir para ele ter cuidado. Isabela chorou no ombro dele. Beatriz chorou sozinha no canto do quarto. 3 dias depois, eles estavam de volta no jato. O mesmo jato que Beatriz tinha consertado. O mesmo que tinha atravessado o oceano e tempestade.
Augusto pilotando. Isabela sentada no assento que Beatriz tinha ocupado na ida, agora forte o suficiente para viajar. E Beatriz no assento de copiloto, monitorando os motores como tinha feito antes. Mas dessa vez era diferente. Não tinha desespero. Não tinha corrida contra tempo. Só tinha paz. Posso te fazer uma pergunta? Isabela chamou do banco de trás. Beatriz virou. Pode. Por que você fez tudo isso? Você nem me conhecia. Podia ter ficado no hangar, deixado a gente se virar. Beatriz pensou na resposta. Pensou no pai. Pensou em todas as vezes que Henrique tinha parado o que estava fazendo para ajudar alguém. Porque era o certo, ela disse simples. E porque eu sei o que é perder pai. Não ia deixar você perder o seu se eu pudesse fazer alguma coisa. Isabela ficou em silêncio por um momento. Depois disse baixinho. Meu pai me contou sobre o seu pai. Sobre tudo que ele te ensinou. Pausou. Acho que ele ia ter muito orgulho de você. Beatriz mordeu o lábio, tentando não chorar de novo. Obrigada. Quando pousaram no Brasil, tinha gente esperando. Rodrigo e Mário estavam lá, com a equipe inteira do hangar. A mãe de Beatriz estava lá também, segurando o buquê de flores com as mãos tremendo. Quando Beatriz desceu do jato, Carmen correu e abraçou a filha com força, de quem tinha achado que não ia ver mais. Você tá bem? Você tá inteira? O que aconteceu? Ela perguntava sem parar. Tô bem, mãe. Tô inteira. E tenho tanta coisa para te contar. Augusto ajudou Isabela a descer. Ela ainda estava fraca, mas caminhava sozinha. E quando pisou no chão brasileiro, ela respirou fundo e sorriu. Dias depois, Beatriz recebeu ligação. Era Augusto. Ele queria que ela fosse no escritório dele. Quando chegou, ele estava com documentos espalhados na mesa. Você disse que trancou a faculdade de engenharia aeronáutica. Ele começou sem rodeios. Destrancar. Bolsa integral já está garantida. Eu cuidei de tudo. Beatriz piscou. Senhor, eu não posso aceitar. É demais. Não tô pedindo permissão. Tô te contratando. Ele empurrou o contrato pela mesa. Técnica oficial de manutenção aeronáutica da minha empresa. Salário digno, benefícios completos, horário flexível para você estudar. E quando você se formar, vira engenheira-chefe se você quiser. Beatriz pegou o contrato com mãos tremendo. Leu uma vez, 2, 3. Não conseguia acreditar. Por quê? Ela perguntou. Porque você salvou minha filha. Porque você tem talento que o mundo precisa ver. E por quê? Ele pausou, voz embargada. Porque seu pai te ensinou a fazer o certo mesmo quando é difícil. E gente assim merece todas as chances. Beatriz assinou o contrato chorando. 6 meses depois, Beatriz estava em sala de aula da universidade. 1 ano depois, era a melhor aluna do curso. 2 anos depois, apresentou o projeto de sistema de diagnóstico de falhas que revolucionou manutenção aeronáutica. E quando se formou, 5 anos depois daquele dia que mudou tudo, tinha 2 pessoas na primeira fileira aplaudindo mais alto que todo mundo. Augusto e Isabela. A menina que ela tinha ajudado a salvar estava forte, saudável, cheia de vida. Depois da cerimônia, Beatriz visitou o túmulo do pai. Colocou o diploma em cima da lápide. A gente conseguiu, pai. Ela sussurrou. Você me ensinou a ouvir motores. Eu usei isso para salvar vidas, para mudar a minha, para honrar você. Limpou as lágrimas. Obrigada por tudo, por cada segundo, por cada lição, por me ensinar que talento sem coragem não vale nada e que fazer o certo sempre importa, mesmo quando ninguém está olhando. O vento balançou as árvores do cemitério. E Beatriz jurou que ouviu a voz do pai sussurrando de volta. Eu sempre soube, Bia. Sempre soube.